Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e outros 12 projetos culturais serão afetados pela redução dos patrocínios da Petrobras. Reportagem de Vitória Abel. Setores da cultura já prevêem consequências após a redução de patrocínios pela Petrobras. É o caso da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que perdeu por completo a verba da estatal. Há mais de 20 anos, a Petrobras era o principal patrocinador do evento. A diretora da mostra, Renata de Almeida, afirma que a edição deste ano está mantida, mas será necessário uma diminuição no número de sessões e convidados. Almeida diz que o investimento da estatal em patrocínios do tipo era positivo para a empresa. O nome da mostra estava ligado ao da Petrobras, então era uma ação de marketing que estava dando certo, né? O montante direcionado pela Petrobras para eventos culturais foi reduzido de 153 milhões de reais em 2011 para 38 milhões de reais no último ano. Em audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, na semana passada, o gerente de patrocínios da Petrobras, Diego Pila, disse que a redução de investimentos da empresa não é novidade e vem ocorrendo desde 2011. Ele ainda atribui a queda de investimentos às dificuldades financeiras da empresa e à diminuição do retorno com esses projetos. Temos que ter uma visão muito clara de que a gente tem que ter retorno para a companhia, para a marca, para os nossos negócios. Se o investimento em patrocínio cultural for visto exclusivamente como doação, como fomento, algo dessa natureza, e não como uma ferramenta que vai trazer retorno para as marcas, isso não vai progredir. Pila esclareceu ainda que tem orientação do presidente da empresa, Roberto Castelo Branco, para estudar e mudar a política de patrocínio da Petrobras, contemplando outras áreas como educação infantil. Durante a sessão, deputados da oposição consideraram um erro os cortes em patrocínios culturais serem os primeiros em momentos de crise econômica. Professor Vila. É necessário equilíbrio nessa questão. Não é nem manter muitas das coisas que foram denunciadas durante os 13 anos do PT, né, no teatro, no cinema, artes plásticas, música, livros, todo o uso do patrocínio do Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, etc., né? Em larga escala, para favorecer artistas que nem sequer muitas vezes necessitavam daquilo, artistas muito conhecidos e que ganharam fortunas, tal, apresentando contas que nem sempre batiam, tal. Isso é uma coisa que tende a acabar. Agora, não, tem de construir alguma outra coisa no lugar, né? Não basta simplesmente falar que aquilo era ruim, e era. Precisa construir alguma coisa. Por exemplo, a Mostra Internacional de Cinema aqui de São Paulo, ela existe de há muito, há décadas. E é um acontecimento no calendário cultural da cidade de São Paulo. É bom lembrar que a cultura é uma indústria e que tem uma participação importante no PIB nacional. Ela emprega muita gente, gera renda, emprego, tem de ser lembrado disso. Então, a questão que acabou sendo levada de forma equivocada, me parece, em relação aos patrocínios culturais, é que é a velha história, como falava o antigo político, jogar fora o bebê água suja do banho. Uma coisa é o que o PT fez e usando aquilo para ganhar apoio de artistas que se locupletaram com recursos públicos. Agora, outra coisa é ter um apoio efetivo para que haja que a cultura não consegue no Brasil caminhar com as próprias pernas, por um fenômeno brasileiro. Por quê? Porque é um país da incultura, é um país da ignorância. É um país que cada vez tem menos livrarias, menos cinemas, menos teatros, né? Menos mostras. Então, se nós formos olharmos o panorama da cultura brasileira, ele é muito ruim. E ainda depende, sim, do patrocínio oficial. Quando ele puder caminhar com as próprias pernas, o patrocínio vai diminuindo. Por exemplo, a questão em relação aos musicais. Só para concluir, porque isso me parece uma questão muito importante. Foi limitado em R$1 milhão certos patrocínios. A gente sabe que com isso é impossível. Quer dizer, uma coisa era evitar a manipulação dos recursos para favorecer interesses políticos. Outra coisa é destruir tudo que existe e não vai ter nada. A grande questão é isso. E isso afeta também, já que as pessoas só gostam do cálculo econômico, afeta as questões econômicas, já que a cultura representa uma parte do PIB, uma parte importante, além do seu significado na construção da memória nacional.